E nós vamos voltar nesse assunto, porque você falou sobre se arrependa. Antigamente, se falasse se arrependa, antes de Presidente Nelson, talvez soasse como algo muito pesado. Hoje não é menos importante, mas é algo mais leve, que a gente entende como um processo. Mas antes de você compreender sobre essa história de arrependimento e tudo mais, fica curioso uma coisa. Você tem quanto tempo como membro da igreja? Tenho uma média de uns 8 anos de membro da igreja. Tá, então olha a diferença. Você tem 8 anos como membro da igreja e eu fui batizado quando eu tinha 9 anos. Então eu não sei o que é viver no mundo sem ser um membro da igreja praticamente. Eu gostaria de ouvir de você, Edmar, como é que foi teu processo de conversão? Porque quando o evangelho chega na sua vida, você não era uma criança, não era um menininho, né? Já era um homem de idade, já tinha muitas coisas que tinha passado pela vida. Como é que foi, Edmar, um homem de tanta idade, que é um assunto também que todo mundo vai estar querendo saber daqui a pouco, um homem de tanta idade recebeu o evangelho. Como é que o evangelho chega na sua vida, Edmar? Bom, eu posso dizer que eu não sou uma pessoa que não sou conhecedor do Evangelho. Que os meus pais, já falecidos, pelo menos por parte do meu pai, eles também eram evangélicos, era de uma outra denominação. Eu fui criado dentro dessas colocações. Então, o que acontece? Mas, de uma certa forma, é diferente o que hoje eu estou aprendendo, o que hoje eu aprendi, né, com aquilo que eu via em relação a outra denominação. Então, o que acontece? A gente, motivado pelo fato de não ter esse amparo espiritual, a gente começa a ouvir o que o mundo tem para nos dizer, né? Então, muitas vezes a gente verifica o que o mundo diz, né? Começa a verificar o que todo mundo faz. Então a gente se torna um copiador de coisas sem ter noção do que acontece. Você simplesmente faz, né? E se for agradável aos nossos olhos, né, a gente continua fazendo, mas sem saber as consequências. Graças a Deus, eu sempre falo que eu sou uma pessoa muito abençoada por Deus, porque mesmo apesar de eu não ter tido um direcionamento espiritual adequado, não vou dizer ruim, porque o Evangelho é bom em qualquer situação, desde que você queira seguir, né? Então, eu não vou dizer para você que não foi bom, foi muito bom, porque muita coisa que eu aprendi mesmo nessa outra denominação me ajudou a deixar de praticar determinadas condutas, determinadas situações, mas eu ainda era do mundo. Então, quando eu passei a conhecer o Evangelho de uma forma diferente, que foi a visita dos missionários, né? E foi uma coisa interessante, que mesmo antes de eu conhecer a igreja, antes de conhecer os missionários, eu via essas pessoas andando na rua. E me chamava sempre muita atenção. Mas eu nunca tive a curiosidade de saber quem eles eram, né? E, em determinada data, apareceu essas pessoas em casa, citando o nome da igreja e querendo fazer alguns ensinamentos, me explicando, me orientando. Teve uma primeira fase que eles vieram, acho que depois eles foram transferidos e os outros não vieram mais. E depois, por uma situação diferenciada, novamente, não sei se eles tinham o arquivo, o nome, meu nome, outros missionários foram até em casa. E a part... Tá. Você está dizendo que os primeiros apareceram na tua casa. Eles apareceram como? Eles estavam batendo porta? Como é que esses primeiros chegaram? Você lembra? Olha, por indicação, eu acredito que não foi, porque antes deles irem lá, eu não tinha conversado com ninguém Ah, da igreja, nem a respeito disso, nada, né? Então, acredito que foi nessas colocações que ele faz de visita aleatória. Então, eles foram até em casa, bateram palma, explicaram que igreja que era. E eu ainda tinha aquela concepção do, do evangelho antigo, né? Da denominação antiga. Então, eu achava que eu não tinha outra explicação viável para que eu pudesse aprender alguma coisa. E pela insistência dos outros que vieram, que foram mais perseverantes, então determinadas explicações que eles me davam começou a me chamar a atenção, que a igreja já era diferente, era algo diferente. Eu comecei a me interessar,
pediram para voltar, foi voltando. Bom, para resumir, isso aí levou um ano, essas visitas. Uma média de uns 2, 3 meses que eles estavam fazendo visita em casa, eu passei a frequentar a igreja. E poucas vezes eu faltei. E depois de um ano, depois de uma análise muito grande, os estudos acompanhando, o que me chamou a atenção também foi o livro de Mormon, por ser diferenciado da Bíblia, a forma de como é explicado. E eu comecei a ver que algumas escrituras que eu não entendia na Bíblia, o livro de Mormon me esclarecia. Quando eu li alguma coisa no livro de Mormon, tinha no rodapé as explicações de onde você podia encontrar aquela coisa na Bíblia. O que me chamou a atenção Então, também comecei foi a fazer o uma Mormon, junção. O livro de Mormon, por ser diferenciado da quando eu Bíblia, a comecei forma a de como é entender explicado. a verdade do Evangelho. E hoje estou na igreja. Edmar, quando eles apresentaram essas, entre aspas, novidades da igreja, você falou que não foi tão difícil porque você já tinha algo, né? Então o livro de Mormon te chamou a atenção e tudo mais. Mas o que mais foi que te chamou a atenção assim, de diferente? Você falou assim, gente, isso aqui realmente é bem especial. Além do livro de Mormon que você comentou, tinha mais alguma coisa que te chamou a atenção? Bom, eu fui em poucas igrejas fora essa nossa aqui, né? Mas as poucas vezes que eu fui, uma das coisas que me chamou a atenção foi a receptividade, né? O acolhimento, a forma de como as pessoas te recebem, a atenção que te dão dentro da igreja, né? O interesse em querer que você entenda o que eles estão querendo explicar, não da forma deles, mas da forma que a gente possa entender e aceitar, né? Outra coisa também que me chamou a atenção foi a colocação do batismo vicário, que também eu não entendia, na verdade eu não aceitava e não entendia, né? Então, a paciência que eles tiveram, foi um ano praticamente insistindo, toda vez fazendo convite para o batismo, fazendo aquelas entrevistas que eles fazem para o batismo, e eu sempre falando, não, que não estava bem, que não estava bem, que não... Mas o que é que não estava bem, Edmar? Eu, na verdade, eu acreditava, eu aceitava, mas eu não confiava em mim. Eu achava que eu não ia ser capaz de cumprir aquelas verdades. Entende? Então, na minha concepção, se eu me comprometesse com o Pai Celestial e fosse para a casa dele para não respeitar, eu achava que eu ia ser mais castigado, vamos dizer assim, do que eu já poderia ser, né? Então eu falei, não tá bom, não é isso que tem que ser melhor, tem que ser melhor. E teve uma vez que, numa das visitas que eles falaram, eu acabei me convertendo, na verdade, porque durante esse um ano eu tive algumas... como é que fala? Testemunhas, experiências? Alguns testemunhos relacionados a devido ao tipo de conduta que eles passavam para que eu fizesse. Entendeu? Então, eu comecei a ver que as pessoas não percebiam, mas eu sentia que tinha alguma coisa diferente comigo, que eu não estava mais sentindo aquelas vontades que eu tinha, aqueles tipo de impulso carnal, aqueles tipo de vontade de sair para fazer determinadas coisas. E eu falei, cara, mas será que era? Eu cheguei até a pensar, acho que deve ser da idade, né? Você está ficando velho, Tô ficando velho e já perdeu a disposição de fazer coisa errada. E aí eu comecei a dar mais atenção, comecei a me preocupar mais, inclusive, com a própria vestimenta, que eu não ia inadequado, mas eu me preocupei em colocar uma roupa melhor, né? E chegou um dia que eu levantei num domingo e com aquela coisa na cabeça, vou me batizar, vou me batizar, vou me batizar. Cheguei lá e falei pro bispo, até o bispo Vidoral, vou me batizar. Ah, tá. Bom, e me batizei.
Se você gostou, deixe seu like, comente e compartilhe. E não esqueça de inscrever-se em nosso canal.